Bênção, glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Gênesis 45. Nós vamos ler dos versículos 1 a 8. José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos seus irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José. Meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram. E ele continuou: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já me houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito." Amém. Vamos orar mais uma vez, agora por nós. Oramos pelas crianças, para que Deus falasse os seus corações. Agora vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Quero te pedir para que feche seus olhos, se você puder, não tiver com alguma criança no colo, e faça a seguinte oração. Diga assim: "Deus querido e amado, meu Pai do céu, fala comigo nessa noite." Diga assim: "Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve." Deus, em nome de Jesus, apresento a Ti cada uma dessas orações. Apresento a Ti, Deus, para que o Senhor, de fato e verdade, ministre a cada coração aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há uma frase antiga que diz assim: "Há males que vêm para bem." Esse provérbio, na prática, é uma realidade. O próprio Deus proporciona àqueles a quem Ele pretende tratar ou honrar alguns males. Não se assustem. Nem todo mal é para te destruir. Nem todo mal é resultado de uma vida de pecado. Pode ser que você esteja vivendo alguma provação muito grande, porque Deus tenha decidido proporcionar isso a você. Ele deseja que você cresça. Ele deseja que você esteja mais perto dele. Você, como eu, bem sabe que quanto mais aflições passamos, mais invocamos o nome do Senhor, mais nos aproximamos dele. Então, em todas as provações, em todas as lutas, Deus tem um propósito. E há coisas que Ele mesmo se encarrega de nos proporcionar, para que, com a nossa ótica, achemos que estamos sendo prejudicados. Vejam José, um jovem, 17 anos de idade, o moço mimado de casa, o filho preferido de seu pai. José recebia tantos mimos que até a roupa dele era diferente da roupa dos seus irmãos. Era como se você conhecesse um fazendeiro com 12 filhos.
na época eram apenas 11, e de repente esses 11 filhos, desses 11 filhos, um apenas tivesse um veículo, um smartphone, uma roupa, as roupas de marca, as roupas mais caras, e o restante vestissem qualquer coisa. Enquanto esse único filho andasse de carro de luxo, o restante tinha que andar a cavalo. Se bem que tem uns cavalos aí que são muito caros. José era aquele que tinha privilégios. Mas Deus então, vendo o que acontecia, decidiu beneficiar o José, justamente para que as coisas ficassem ainda mais complicadas na sua relação com seus irmãos. Vejam só Deus trabalhando. Pastor, Deus é Deus de intriga? Às vezes, quando Ele quer fazer algo grande, Ele permite. Presta atenção no que eu estou falando, para que você não entenda de maneira errada a mensagem dessa noite. Se você prestar atenção, você vai sair abençoado. Deus permite coisas esquisitas quando Ele quer tratar ou abençoar alguém. Permite. E enquanto o Jacó estava enchendo o coração de José, Deus então permite que ele tenha um sonho. Ele sonha que tem um feixe, aquele feixe é dele, está no centro, e dentro de um círculo de outros feixes, ele vê em seu sonho os feixes que são de seus irmãos, dobrando-se diante do feixe dele. Ele acorda maravilhado com aquele sonho. Olha, quero contar um sonho para vocês. Essa noite eu sonhei que cada um de nós tinha um feixe. O meu estava em pé, o de vocês também, mas havia um círculo. O de todos estava em círculo, só que o meu estava no meio, e o de vocês se inclinavam diante do meu. Aí, o que Deus estava plantando no coração daquele rapaz? E o que Deus estava plantando no coração dos irmãos de José? Ódio, raiva, ira. José estava ali planejando ser um homem de negócios, próspero. Sem dúvida alguma, na partilha dos bens, ele poderia, quem sabe, ficar com a metade e a outra metade ser dividida com seus demais irmãos. Ou até em algum momento ele deve ter pensado, esses meus irmãos deverão trabalhar para mim, como no meu sonho. Ele então assume a postura arrogante diante dos seus irmãos. Mas num dado dia, Deus vendo tudo aquilo, ele ali imaginando construir a sua casa em Canaã, viver perto dos seus pais, ajudar os seus pais nas suas tarefas, cuidar deles na sua velhice, Deus então decide dar mais um sonho para ele. Ele sonhou que as estrelas estavam se curvando diante dele, mas também a lua e o sol. Jacó falou: menino, agora você exagerou. Você acha que o seu pai e a sua mãe vão se curvar diante de você? E diz o texto que ele ficou pensativo. Os irmãos deles ficaram irados, cheios de ira, de ódio, e queriam matá-lo. Mas quem foi que deu esse sonho para José? Foi Deus. Às vezes acontecem coisas absurdas em nossas vidas e ficamos pensando: quem foi que permitiu que isso acontecesse? Por que esse absurdo está acontecendo comigo? Dado dia, os seus irmãos saem para pastorear e o seu pai então ordena que ele vá ao encontro deles para fiscalizar. José, além de mimado, era dedo duro, logo no popular aqui. Ele entregava mesmo, ele era um fofoqueiro. O que ele via de errado nos seus irmãos, ele contava, corria, contava para o pai, e o pai ia lá e repreendia os seus irmãos, e a relação deles era muito, mas muito ruim. Quando seus irmãos viram que ele estava se aproximando, disse assim: agora vamos acabar com ele, vamos tirar a sua vida, vamos dar um jeito de acabar com aquele traidor. Os irmãos muito bem conhecem a história, sabem que eles pegaram a José e lançaram no poço. Depois de lançarem José no poço, venderam a José para os seus primos. Eu não sei se você já tinha percebido isso, mas eu fiquei pensando: meu Deus, como é que eles conseguiram vender um menino com a aparência daquela? Ele não tinha característica de escravo, ele se vestia como alguém que era livre, mas conseguiram vender. A única maneira de vender a José como escravo foi vendendo para os primos. Quem eram os primos? Os ismaelitas. Os ismaelitas não se davam muito bem com Jacó, porque por conta da disputa, por conta de uma questão da dispensação das bênçãos de Deus na vida de Abraão, de Isaac, e porque Isaac tinha sido abençoado de maneira especial por Deus e Ismael não. Os ismaelitas então tinham um problema com eles. Então, quando encontraram a José, viram ali uma oportunidade
de manifestar uma retaliação. Então, sem hesitar, venderam o rapaz. Eu encontro ali homens raivosos, cheios de ódio, todos eles com muita raiva de José, tentando prejudicá-lo, fazer alguma coisa que pudesse comprometer a sua vida. A intenção deles, antes de tudo, era de matá-lo. Só não fizeram porque Rúben e Judá não permitiram. E embora essas coisas tenham acontecido, você não tem a permissão de sentir ódio do seu irmão. Não tem. Veja o que diz 1 João 2,11. Quem não gosta do seu irmão está em trevas e caminha vagando pela escuridão. De repente você está aí, eu não gosto. 1 João 3,15, ainda nessa mesma epístola, diz assim: toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. Olha só. E saibam que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Você odeia alguém, querido? Você pode dizer assim, eu não suporto. Quando você diz assim, eu odeio, você automaticamente está eliminando a pessoa, ou seja, você está matando a pessoa. E aquela manifestação de ódio daqueles irmãos ao agarrarem a José e lançarem ele no poço, fez com que ele tivesse uma experiência de dor terrível. Eu não sei se você já foi traído alguma vez. Às vezes quando a gente fala assim, traído, as pessoas pensam logo na relação de um casal, mas há diversas maneiras de ser traído. Você pode ser traído por um filho, por uma filha, pelo patrão, pelo funcionário, pelo irmão, pelo tio, pela prima. José foi traído pelos seus irmãos. No momento que ele caiu no poço, ele sentiu náuseas. Você fala, pastor, o texto fala isso? Não, mas como psicanalista e por experiência, eu posso dizer que ele sentiu náuseas. Ele fez vômito ali dentro. Ele passou mal, ele sentiu muita angústia, muita dor. Foi um momento de profunda reflexão. E ali Deus começa a tratar um novo José. Quem era aquele José? O José que estava ali sem família, sem irmãos, sem amigos, sem liberdade. Mas o que Deus estava fazendo com José? Aí, a partir de agora, nessa mensagem, eu passo a traçar um paralelo. E preste atenção. Deus estava levando José para a casa do oleiro. Você já foi na casa do oleiro alguma vez? Já tiveram a oportunidade de ver a construção de um vaso, desde quando é recolhido a argila e todo o processo de mistura, até que ele fique pronto e seja levado no forno? Não. José foi tratado de maneira especial como quem é levado à casa do oleiro. Tem uma música que diz assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Aí diz assim no cântico, quebra a minha vida. Vai cantando, quebra a minha vida. Ele quebra. Jeremias 18, ele chama Jeremias e diz assim, vá à casa do oleiro que eu vou te mostrar o que eu faço ali. Então Jeremias entra e encontra o oleiro fazendo um jarro. E de repente aquele jarro não fica bom e ele se desmancha na mão do oleiro. E Deus diz assim para ele, está vendo ali? É dessa maneira que eu trabalho. Quando alguém não está pronto, eu desmancho e começo a fazer tudo de novo. Algumas pessoas começam a amadurecer na fé, mas de repente dá aquela esfriada. Ou então deixa de ter compromisso, aí Deus vai lá e mexe na vida dele, aí começa a doer tudo de novo. O que estava melhorando, começa a ter dor novamente. É Deus tratando você. Pode cantar, faça de novo. Canta depois do quebra para frente, faça a minha vida de novo. Porque se continuar quebrando, serão muitos, mas muitos cacos. Para a construção de um vaso, há algumas etapas. A primeira é a escolha do barro ideal. E dentre tantas pessoas nesse mundo, Deus escolheu você para ser um vaso de honra na mão dele. Quando Deus começou a se manifestar, dando sonhos a José, enchendo o coração de Jacó, para que beneficiasse a ele, o que Deus está fazendo? Escolhendo aquele moço, escolhendo. Deus estava escolhendo, ele tinha escolhido José, é por isso que ele estava trabalhando na vida dele. Todos aqueles sonhos, aqueles desejos, aqueles planos, ele estava pensando que a vida dele iria se resumir somente àquilo ali. E alguns ficam assim, Deus trabalha na minha vida, eu quero determinada coisa, e acha que Deus está preso, que vai fazer pequenininho, uma obrazinha ali naquele cantinho. Deus quer fazer algo muito maior na tua vida. José tinha sonhos, mas ele nem imaginava onde Deus queria levá-lo. E você, nas mãos de Deus, nem imagina onde Deus pode te levar. Você quer sonhar? Quer ser o barro escolhido? Quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Para de ficar insistindo naquilo que não deu certo e pede para Deus te dar aquilo que Ele tem reservado para você. A questão é que nós
pobres mortais, limitamos a ação de Deus. Você acha que esse Deus que dá além do que pedimos ou pensamos vai se limitar só à sua oração? Os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. José nem podia imaginar quais eram os pensamentos de Deus. Ele nunca iria imaginar em sua mentalidade, sua mente pequenininha, aos 17 anos, que seria governador do Egito. Não, mas Deus estava no negócio. Deus estava com ele. Deus estava com ele. A segunda fase, depois de se escolher a argila, é que ela vai para o curtimento. A argila precisa ficar reservada. E nesse instante José é lançado no poço e ele pensa muitas coisas vêm ao seu coração. Ele pensa na sua casa, ele pensa nos seus irmãos, ele pensa na sua liberdade, ele pensa em situações terríveis que possam acontecer com ele. E há momentos em nossas vidas onde parece que Deus nos esqueceu mesmo. Deus deixa a gente lá quietinho. Você ora, não vê nada acontecendo. Você clama, você grita, você chora, você faz jejum, você faz campanha de oração. Você vai em outras igrejas para ver se alguém prega alguma coisa diferente para você. Você quer ouvir, você está carente, você vai no YouTube, ouve as pregações. Fica quietinho aí, porque algumas vezes Deus trabalha no silêncio. Nem sempre é com barulho. E há momentos onde você precisa esperar, deixar Deus fazer. Não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é pela força e pela violência. Mas em seguida José então é levado à casa de Potifar e ele vai para a terceira fase, para que o vaso fique pronto. Depois do curtimento vem a fase da mistura. Que mistura é essa, pastor, na vida de José, que era necessária para que ele não se rompesse? Ele vai trabalhar na casa de Potifar. Ele vai conviver com quem era de fora da sua nação, do seu convívio familiar. Ele vai aprender outra cultura, ele vai aprender a se relacionar com outras pessoas, ele vai aprender uma outra língua, ele vai aprender outros modos, ele vai amadurecer como nunca amadureceu antes. E há momentos onde Deus permite algumas coisas para que você amadureça, para que você cresça. Há situações onde Deus começa a acrescentar experiências na sua vida que são extremamente indispensáveis. Nós ficamos questionando, por quê? Por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa fase na minha vida? Aí Deus acrescenta, e então José chega a ficar, ou a chegar num estágio de conforto. Ele se torna um administrador da casa de Potifar, ele está muito bem, ele cuida de toda a casa, ele é escravo, mas tem muito conforto e uma certa liberdade. Mas Deus não tinha chamado ele para ser escravo, não. Deus deu a José sonho para que ele fosse livre. É hora de pisar o barro, é hora de amassar a argila. Onde é que Deus vai fazer isso na vida dele? Leva ele para a prisão. Não vou ficar contando os detalhes como é que ele chegou na prisão, porque a maioria dos irmãos conhece essa história. Mas quando ele chega na prisão, o processo que Deus faz com ele é o mesmo que o oleiro faz quando pega a argila e vai trabalhar para construir o vaso. É esse aqui, ó. Pisa, 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 pisa. E algumas vezes Deus vai fazer isso com você. Ele vai te pisar, 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 para sair todo o ar. E dá liga, vai saindo ar e dando liga. Deus vai te pisar, e você vai falar assim: agora eu estou arrebentado, estou acabado, já era, acabou com a minha vida. E Deus vai continuar pisando, pisando, pisando. E você ora e Deus está te pisando. Você clama, Deus está pisando. Você fala assim: Senhor, passaram 5 anos. E Deus está te pisando, 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 pisando e pisando. E o pé de Deus não é pequenininho não, hein? Tem gente que chega no Rio e olha o Cristo Redentor, fala assim: olha que obra maravilhosa, será que Jesus é desse tamanho? Quando ele apareceu para Moisés, nos dá a ideia, olha, diz que só com a mão dele, ele tampou toda a montanha. E Deus vai, pega esse pezão dele e pisa, pisa, pisa. Ele levou para a prisão para que ele fosse pisado. O restinho de orgulho que tinha dele, que vinha lá da casa de seu pai, que ele estava retomando na casa de Potifar, Deus tirando. Ele foi tratado junto com os outros que estavam presos, porque Deus estava preparando a José para ser uma pessoa humana. José havia sido criado fora, deslocado dos seus irmãos, dos demais escravos, dos escravos que tinha em sua casa. José só conhecia a relação do seu pai, que era um grande líder, um homem poderoso para cima. Mas Deus levou ele para a prisão para que ele fosse tratado. Eu não sei onde é que Deus vai te levar, eu não sei qual é a área que Deus precisa tratar, mas eu sei que se você está sonhando, se você é um barro na mão do oleiro, há fases onde é necessário Deus pisar. E Ele vai pisar.
vai tratar. Olha o que diz Tiago 4:10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que é humilhar? Vem de humus, terra. Volte à terra na presença do Senhor, volte a ser barro nas mãos do Senhor, e Ele mesmo é quem vai te exaltar. Algumas coisas negativas, elas são tão necessárias que quando vamos à igreja de Jerusalém, e aqui eu tenho duas referências, Atos 1:8 e Atos 8:1, olha para você decorar. Você quer decorar referências? Atos 1:8 e Atos 8:1. Em Atos 1:8 está a promessa de que viria o Espírito de Deus sobre a igreja, e eles seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E a igreja então entrou no estágio de conforto. Em Atos 8:1, a partir do 8:1, diz que levantou-se então uma grande perseguição contra a igreja, e diz lá que onde eles iam passando, iam pregando a palavra. Deus usou o instrumento da perseguição para que a igreja fosse uma igreja missionária. E há momentos onde Deus usa um espinho na carne para tratar você. Deus pode mexer na sua saúde, Ele pode mexer na tua vida financeira, Ele pode mexer na tua aparência. Onde é que você tem pavor que Deus mexa? Ele pode te tirar alguma coisa só para te tratar. E Ele faz isso não porque Deus é mau, mas porque Ele te ama. Ele só deseja que você cresça. A quinta fase é onde Deus quer que o vaso tome forma. José então está nas mãos do oleiro, e Deus então começa a trabalhar a José ali no Egito. E ele vai moldando, e ele vai amadurecendo. Já não é mais um menino de 17 anos. Ele é um homem. Mas percebo que todo esse processo na vida dele careceu de tempo. Não dá para amadurecermos de uma hora para outra. Não ficamos prontos de uma hora para outra. A vida espiritual também não fica pronta de uma hora para outra. José estava no Egito iniciando o seu governo. Estava recebendo a forma que Deus havia reservado para ele. O que Deus tinha reservado para ele quando ele sonhou? Que ele tivesse a forma de um grande líder, onde tanto os seus irmãos como os seus pais, por necessidade, viessem a curvar-se diante dele. Foi isso que Deus tinha preparado. E Deus usou situações ruins, entre aspas, para que pudéssemos ver o mal sendo convertido em bem. Mas a última fase é de quando o vaso vai para o forno. Veja que há necessidade de se passar por algumas fases. A escolha do barro, o barro precisa curtir, é preciso adicionar mistura ao barro, pisar no barro, dar forma ao barro, mas depois ele tem que endurecer e ir ao forno. E entrar no fogo, queridos, nós já sabemos muito bem o que representa. Não é fácil entrar no fogo. É sempre sinônimo de provação. É só lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos entender muito bem o que representa. Mas nem sempre o sucesso como preguei outro dia, é conquistar coisas. Sucesso na vida do ser humano é quando ele cumpre o seu propósito. E na vida de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele orou, mas ele não foi livre do apedrejamento, não ficou livre. Pelo contrário, enquanto estava sendo apedrejado, ele simplesmente viu a glória de Deus. E se você estiver sem esperança, saiba que se as dores continuarem na sua vida, é certo que se você for um vaso na mão de Deus, você verá a glória dele. Não desista, não saia da presença do Senhor, porque o maior benefício que nós podemos ter é o que Estevão teve, de ver a glória do Senhor. Em Gênesis 45, 7 e 8, vejam só. Olha qual é a conclusão que José chega quando encontra os seus irmãos. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, olha a maturidade, de modo maravilhoso salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá. Lembram do ódio? Quem plantou aquele ódio no coração dos irmãos de José? Deus. Quem? Deus. É estranho, queridos, mencionar isso. Não saia por aí achando que toda manifestação de ódio é Deus, não, ok? Estou pregando para pessoas maduras e inteligentes. Mas no que diz respeito a José, Deus estava ali, operando, trabalhando. Voltando ao Gênesis 45, 8. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio e sou o governador de todo o Egito. Nesse instante eu vejo José no fogo. Era hora de sair pronto, era a última prova.
se José não desse essa palavra aos seus irmãos e não fizesse o que ele fez, Israel acabava ali mesmo, acabava. José, nesse instante, ele assume o papel principal na história dessa nação. Ele é o responsável pelo que Deus fez na vida dele, levando até onde Deus o levou, num processo extremamente doloroso, com muitas feridas. E quando José encontra os seus irmãos, ele tem que abrir a ferida. Um consultório de psicanálise para o paciente pode ser algo terrível. Alguns psicólogos não gostam da psicanálise, porque na psicanálise a gente precisa mexer na história da pessoa, conhecer a história da pessoa, fazer com que o indivíduo volte ao seu passado, lembre, relembre, e até em alguns casos busque coisas que ele nem sabia que havia acontecido na sua vida. Mas na psicanálise a gente faz o seguinte: a gente vai lá, abre a ferida, tira tudo que está lá dentro, que está doendo, trata aquela ferida e fecha, e a pessoa é curada. Deus tratou a José. Quando abriu a sua ferida, ele se permitiu ser tratado. Foi a prova de fogo. Por isso que ele chorou de uma maneira extraordinária. O texto diz que ele gritou, berrou. Vocês já viram um homem chorando numa situação de desespero? É de dar pena. Eu já vi um moço que perdeu um amigo num acidente. Ele parecia que estava uivando, assustador. Imaginem José tirando toda aquela sujeira, aquele restante que estava ali no seu coração, e dizendo assim: olha, foi Deus. E aí entra o processo do perdão, da cura. Ele de fato e verdade estava pronto, porque ele entendeu que o Senhor é quem havia preparado tudo. Há pessoas que não estão na tua vida hoje porque foi Deus que cuidou de tudo, foi Deus. Há coisas que não estão nas tuas mãos porque foi Deus que cuidou de tudo. Há oportunidades que não ficaram com você porque foi Deus que cuidou para que não fosse. Porque há algumas coisas que você imaginou, sonhou e planejou, e você às vezes lamenta: por que não? Se tivesse sido, você não estaria aqui hoje. Deus cuidou de você até aqui. Ele cuidou, e Ele está sempre no controle e continuará no controle sempre. Concluindo, relembra os irmãos que na presença do Senhor há bálsamo em Gileade. Então, aproveitando-me da música que fala do bálsamo de Gileade, ela cita também Oséias 6:1, e faço menção desse texto aos irmãos. Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele vaso, vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. O Senhor é o Deus que fere, mas é o Deus que sara. Ele é o Deus que nos açoita, mas é o Deus que cuida de nossas vidas, que honra e que nos faz crescer em sua presença. Amém? Vamos ficar em pé e orar.